se apresente, ou pelo menos que a gente peça aí à população que observe as imagens, né? Já foram divulgadas algumas imagens dele, e que se tiverem alguma informação sobre o paradeiro dele, que denunciem a polícia através do 197. Delegada, é uma situação que todo mundo sofre. A família da Emily sofre com a perda da filha, o filho, né, sofre também com a perda da mãe. A família do Jonas sofre também. Infelizmente, ver um menino tão jovem, 29 anos, nessa situação é muito complicado. Sim, são duas famílias que acabam sendo atingidas, né, destruídas. Esse apelo que eu faço para o Jonas se entregar também, porque nós tomamos conhecimento de que os pais dele também têm doenças graves, né, problemas graves de saúde, e que nesse momento estão sofrendo com essa situação, né? Ele tem que ter consciência de que está fazendo os pais sofrerem e se apresentar para que a justiça seja feita, né? E essa situação seja logo encerrada. Mas realmente é muito triste, porque as duas famílias estão, né, sofrendo, e mais um órfão aí do feminicídio, que infelizmente vai sentir a falta da mãe, vai crescer sem a mãe, e é uma situação bem difícil. E vale, antes de concluir, delegada, só reforçar a importância, né? Se a pessoa for vítima uma vez, denuncie. Se tiver medida protetiva, não volte atrás, porque dificilmente quem agride uma vez, né, muda a atitude. Geralmente, quem tem coragem de agredir uma vez, vai agredir de novo. Essa questão a gente trata como um ciclo, né? O autor, ele costuma agredir, depois ele vem para a situação de lua de mel, pede desculpas, e aí ele começa a se tornar agressivo novamente, e o ciclo se repete. A mulher que perceber que ela está num ciclo desse, ela precisa se afastar. Ela tem medidas para isso, ela tem condições para isso. A gente procure a polícia, procure outros órgãos, a Polícia Militar. A Polícia Militar tem o Provid, que é um serviço muito interessante, que vai à casa das vítimas, né? Mas a mulher, ela tem que entender que esse ciclo faz parte da natureza de alguns homens que têm essa capacidade de agredir, né? Então, se ela está num relacionamento com um tipo de homem que faz isso, ela precisa se afastar com urgência, e realmente, por mais que sofra, por mais que doa, ela não pode retomar esse relacionamento, porque ela está se colocando em risco. É a vida dela mesmo que está em risco. Como a senhora disse, tem o Provid da Polícia Militar, a Polícia Civil também pode encaminhar essa mulher para órgãos que vão dar ali proteção. Tem a Casa da Mulher Brasileira, tem vários outros órgãos e apoio para essa mulher que, caso ela esteja ali numa situação grave de risco, ela consegue um abrigo, ela consegue para ela, consegue para o próprio filho. Sim, o Distrito Federal, ele possui uma rede de proteção às mulheres que é bastante ampla. Qualquer órgão da rede pode fazer um encaminhamento dessa mulher para outra instituição. Por exemplo, a Polícia Civil faz os encaminhamentos para casa-abrigo, onde ela permanece ali por até 3 meses, se ela estiver em grave risco, né, de sofrer ali um atentado à sua vida. Mas nós também temos atendimentos no NUIAM, da Polícia Civil, temos o Provítima, o Provid também da Polícia Militar, que acompanha essa mulher na residência dela, a família. Então, assim, ela tem com quem contar. Ela precisa, se ela está precisando de algum encorajamento, ela pode procurar esses órgãos todos, e a gente vai dar o devido suporte para elas. Tá certo, então, delegada. Muito obrigada pelas informações. Olha, está marcado para amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no cemitério de Taguatinga, o velório da Emily. Nós vamos continuar, Viviane, acompanhando todo esse caso, toda essa história e, claro, trazendo novidades até que o Jonas seja preso, né? Que é o que a gente espera e que a polícia também espera. Eu volto com você. Nossa, Kátia, a Emily é uma prova de tudo que a gente vem falando aqui nos últimos dias, de que esse homem, aliás, esse especialmente, que já tinha uma ficha criminal aí de 7 Marias da Penha contra ele, quer dizer, ele já vinha ameaçando outras mulheres, já tinha casos de violência em relação a outras mulheres. Achar que ele ia mudar não tem cabimento, né? Assim, a mulher, às vezes, ela se sente ali numa situação em que ela fala, não, vou dar mais uma chance, mas ali estava tudo tão claro de que esse homem não iria mudar. Junto com isso, tem também a questão da droga, que a gente sabe que a pessoa perde a consciência, não fica no seu equilíbrio. Então fica aqui toda essa nossa orientação para as mulheres que estão numa situação parecida. E, Kátia, sabe que a nossa produção fez até um levantamento aqui, esse é o 17º
feminicídio este ano. No ano passado, foram 18, quer dizer, olha só o número, como tem crescido. E aí eu até gostaria que você perguntasse para a delegada Letícia se ela consegue dizer para a gente, né, a que se deve ao aumento desse número, por que isso tem acontecido? Porque não é possível que, assim, em 6 meses, 17 feminicídios, no ano passado inteiro foram 18, e a gente vem retratando isso tantas vezes aqui e falando de todos os programas que existem para poder acompanhar essas mulheres. Né? O que pode estar acontecendo para esses casos estarem aumentando? Delegada, a Viviane ela trouxe um dado. Todo ano passado foram 18 casos de feminicídio. Só até agora, no mês de junho, já foram 17. A senhora consegue explicar por que houve um aumento tão grande no número, sendo que, como a gente falou agora, tem diversos abrigos, diversas maneiras da vítima se proteger? Na verdade, o crime de feminicídio é um crime passional. Né? É muito difícil da gente prever e evitar. O que a gente tem são esses mecanismos para proteger a vítima. Só que, infelizmente, o que eu entendo é que falta ainda um encorajamento maior da vítima para denunciar, para evitar essa situação, que ela chegue ao risco extremo, porque a gente percebe que tem também uma escalada da violência. E à medida que a gente informa melhor as mulheres, para que ela perceba que essa escalada está aumentando, para que ela possa interromper esse ciclo e evitar um mal maior, né? Então a gente sempre se coloca à disposição, a Polícia Civil está aqui, Polícia Militar também, no caso de uma emergência, né? Algo de urgência mesmo, ligar no 190 da Polícia Militar, e a gente tem essa proteção. Nós estamos aqui por essas mulheres e explicar essa situação é muito complicado por conta dessa questão que ocorre ali às vezes em 4 paredes, né? Muitas mulheres, elas realmente tentam fugir, mas eu creio que falta um pouco ainda de conhecimento do que é direito delas para evitar que esse autor continue perseguindo, e infelizmente alguns casos como esse, né? Em que a gente tenta proteger, mas a mulher tem a opção também de reatar o relacionamento, coisa que a gente não gostaria, né? Porque quem está de fora observa melhor, né? Essas mulheres, às vezes ela tem ali amigos, parentes que falam para ela sair desse tipo de relacionamento e elas não escutam. Então, assim, a gente não pode colocar a culpa do próprio feminicídio na vítima, mas elas precisam entender que existem mecanismos, que existem formas delas saírem desse relacionamento e que esses autores, com índoles dessa natureza, de gravidade, de violência, não são bons companheiros, elas precisam se afastar. Tá certo, então, delegada, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, Viviane. Como eu disse, amanhã acontece o velório da Emily no cemitério de Taguatinga a partir das 8h30 da manhã e a gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com você. Obrigada, viu, Kátia? E olha, uma operação da Polícia Civil prendeu na manhã de hoje integrantes de uma associação criminosa que se passavam por atendentes do BRB para poder aplicar golpes em clientes do banco. O Davidson Santos tem as informações desse caso e vai trazer para a gente aqui, até para servir de alerta para quem tem conta no banco e para quem tem conta em outros bancos também, porque os golpes às vezes são muito semelhantes, né, David? Boa tarde para você. Uma das vítimas chegou a ter um prejuízo aí de R$50 mil, é isso? Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todo mundo que assiste o SBT Brasília, primeira edição. Pois é, essa vítima aí teve aí o prejuízo de R$50 mil. É uma perda muito grande e a gente está aqui então para fazer esse alerta. Mas tudo começou essa operação Specchio, que foi deflagrada hoje pela Polícia Civil aqui em Brasília, que já prendeu 6 pessoas. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes com o delegado. Começou toda a investigação em janeiro de 2023, quando a vítima de 52 anos... ela recebeu uma ligação do banco, ela disse inclusive que o visor ali na tela do celular dele apareceu o número que era da central de atendimento, inclusive do BRB, e aí ela pegou e começou a passar ali os dados cadastrais dela e tudo mais, e aí o banco disse, olha, a gente está ligando para você porque a gente está com a suspeita de fraude aqui na sua conta corrente. E aí a gente precisa então passar você transferir essa ligação para a nossa área de segurança. E aí transferiram então essa ligação para a suposta área de segurança do BRB. O detalhe que chama atenção nessa história é que os bandidos eles estão tão semelhantes mesmo ao sistema que acontece ali dentro do banco, que até a musiquinha de espera que a gente escuta, sabe, quando está transferindo a ligação,
aqueles toquinhos, todos os nossos atendentes estão ocupados, aguarde mais um momento. Aquela musiquinha de espera que ficava ali no ouvido da pessoa era também parecida com a mesma música que o BRB usa quando está transferindo as ligações. A vítima foi então transferida para esse setor de segurança do banco, e nesse setor de segurança do banco o atendente falou: olha, você precisa instalar um antivírus no seu celular para você manter mais segurança aí do seu celular, para ninguém tentar invadir a sua conta. Foi quando então o atendente, o bandido do outro lado da linha, pediu para que ele instalasse um aplicativo chamado Ndesk. Como é que funciona esse aplicativo Ndesk? Você controla remotamente o seu aparelho, o seu computador, as suas telas de outro lugar. E aí o bandido falou para instalar esse aplicativo, a vítima instalou esse aplicativo no celular, passou o código que chega quando você instala esse aplicativo no celular para os bandidos. Os bandidos então tiveram acesso aí para poder fazer essa transferência de 50 mil reais, fazer empréstimos também, e tudo isso aconteceu de forma muito profissional. O que chama a atenção é isso. O pessoal do BRB, inclusive, mandou uma nota, daqui a pouco a gente vai emitir essa nota, mas fica muito difícil da gente pegar e ficar meio que atento a isso quando os bandidos chegam muito perto ao sistema original que o banco usa. E para isso, nessa operação que foi deflagrada hoje, já prendeu 6 pessoas. A gente vai conversar então com o delegado aqui da 38ª Delegacia de Polícia, o Valber Lima. Valber, boa tarde. Há quantas anda essa operação? Como é que vocês estão já aí com essa operação aqui em Brasília? Boa tarde. Na manhã de hoje, nós cumprimos 9 mandados de prisão e 9 mandados de busca no Distrito Federal, no entorno e no município de Joinville e Santa Catarina. Destes 9 mandados, 6 indivíduos já foram presos. E as investigações continuam tentando localizar os demais. Essa investigação teve início em janeiro do corrente ano, após essa vítima comunicar, procurar a delegacia e informar que havia sido vítima desse golpe. Segundo ela nos repassou, esses indivíduos ligaram de uma central que corresponde ao mesmo número de telefone do banco, no qual ela possui conta, e informaram que a conta dela estava ali sendo vítima de uma tentativa de fraude. Passaram ela para o setor que seria da segurança do banco. O novo atendente confirmou que realmente a conta dela possuía essa tentativa de golpe e orientou que ela baixasse em seu dispositivo de celular o aplicativo e que, a partir daí, ela teria mais segurança na sua conta. Ela, acreditando que de fato falava com um atendente do banco, baixa esse aplicativo e fornece o número que aparece no visor. A partir daí, ele passa a ter o acesso remoto do aparelho celular da vítima e faz transferências bancárias e contrata empréstimos. Para você ter uma ideia, nesse caso, por nós investigados, eles contrataram um empréstimo no valor de 37 mil reais e realizaram diversos PIX, que cada um deles superior a 9 mil reais. Desses indivíduos, nós localizamos todos eles. 3 ainda se encontram em local não incerto, nós estamos ainda buscando e localizá-los, e eles vão responder pelos crimes de fraude, de furto mediante fraude a dispositivo eletrônico e associação criminosa e lavagem de dinheiro. E, doutor, esses 6 que foram apreendidos hoje, eles são daqui de Brasília? Vocês estão em conjunto com essa operação lá em Joinville e Santa Catarina, equipes daqui de Brasília que estão lá também para fazer essa investigação? Isso, tem uma equipe nossa com apoio operacional da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Lá eles localizaram os 2 alvos, eles já se encontram presos, inclusive confessaram a prática criminosa. Aqui no Distrito Federal, nós cumprimos 4 mandados de prisão. Destes 4, todos também já foram interrogados e já foram até encaminhados para a carceragem da Polícia Civil. É importante ressaltar, um alerta à população de um modo geral, que as instituições financeiras, seja ela qual for, ela não liga para os seus correntistas. Não é uma prática das instituições financeiras fazer essas ligações aos seus correntistas, informando possibilidades de fraude. E mais ainda, eles não pedem para que seja baixado dispositivos eletrônicos. Então fica alerta à população para se precaver. Se receberem qualquer tipo de ligação, seja de qual número for, desliga o telefone, entre em contato com o seu banco imediatamente e procure maiores informações. Chamou a atenção foi a proximidade com a realidade que o banco oferece, né? Quando ele liga a musiquinha ali, o toque de fundo, a transferência da ligação, o número no visor, os bandidos estão cada vez mais evoluídos em se aproximar realmente da realidade para confundir a vítima do outro lado, né? Exatamente. Como esses golpes têm sido cada vez mais frequentes, os criminosos eles se aperfeiçoam. Eles procuram se aperfeiçoar para que faça com que a vítima, acreditando
bancária, com os profissionais da agência bancária, e aí incorre a vítima, incide ela a erro e acaba aí sofrendo esse prejuízo. E essa operação vai continuar? Outras vítimas também podem procurar aqui a delegacia ou qualquer outra delegacia para também denunciar esse tipo de golpe? A princípio, as investigações vão continuar nessa unidade. A princípio, nós estamos trabalhando com essa vítima. Ocorre que, com o material que foi apreendido, possivelmente nós vamos localizar outras vítimas e verificar qual prejuízo sofreram, entrar em contato, verificar também se são de Brasília, porque muitas vezes as vítimas nem sempre são de Brasília, há vítimas de outros estados, então a gente vai ter que levantar tudo que foi apreendido para poder identificar outras pessoas. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal. E Vivi, o banco, o BRB, né, ele também emitiu uma nota dizendo que o BRB, o banco, atua sempre em parceria, colaborando com as investigações. Com frequência também o banco informa aos seus clientes a importância, né, de manter ali os seus dados em sigilo, que não solicita, assim como o delegado passou aqui pra gente, informações com senhas, QR Codes, com links externos. O banco também não pede para você baixar nenhum tipo de aplicativo. E aí também o banco orienta ainda a seus clientes que utilizem apenas os canais oficiais, apenas no aplicativo ali, ou mesmo você tiver dificuldade de usar algum tipo de tecnologia, vá até uma agência bancária mesmo, tire suas dúvidas por lá, que é mais fácil. E ele fala ainda, o banco, por meio de nota, que só existe um meio de comunicação com o banco, e ainda cita também o telefone do banco, mas fica muito difícil para a gente, né, ficar ali sabendo se realmente é um golpe ou não, com a semelhança e com a proximidade que os bandidos têm em trazer ali a realidade do banco para dentro ali da criminalidade. Vivi, eu volto com você aí no estúdio. Sim, com todas essas informações que você trouxe, né, a pessoa realmente se sente ali conversando com alguém do banco. Então, o que a gente fala, né, olha, qualquer ligação, mensagem, da pessoa oferecendo um produto, pedindo para baixar um aplicativo, pedindo para atualizar dados, tudo isso já liga aquele alerta, porque realmente é melhor que você vá até uma agência, que você ligue para a pessoa que ela está dizendo que está conversando com você, enfim, para você ter certeza do que você está fazendo, porque depois, às vezes, é muito difícil reaver o dinheiro, né? Quando você já cai no golpe, nem sempre o banco ele pode fazer de novo essa transferência para você, porque aí o dinheiro já saiu da conta, enfim, então fica esse alerta. Obrigada, viu, Dave? E vamos acionar agora o repórter Murilo Fagundes, que acompanha a agenda do presidente Lula. Murilo, boa tarde para você. O cenário tá lindo aí, né? Olha, conta pra gente. Hoje, o presidente Lula, ele tem um encontro, então, com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e parece que eles têm muito que conversar, né? A quarta vez que eles se encontram. É isso, Vivi. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília Primeira Edição. O dia tá lindo mesmo aqui, tudo preparado para receber mais uma vez o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, no Palácio do Planalto. É a quarta vez que Lula se reúne com Fernandes aqui em Brasília e a quinta vez que os dois se reúnem, se encontram desde que Lula foi eleito presidente da República. O nosso repórter cinematográfico, Daniel Borges, vai mostrar pra gente que já está tudo preparado para a chegada de Fernandes ao Palácio do Planalto. Então aqui a guarda presidencial, a banda, todo mundo preparado. O dia tá lindo, ensolarado aqui em Brasília. Então tá quase tudo pronto para a chegada de Fernandes ao Palácio do Planalto. Oficialmente, o governo diz que esse encontro dos dois tem o objetivo de celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Mas por trás desse pretexto, Lula e Fernandes devem mais uma vez, na verdade, discutir o apoio econômico do Brasil à Argentina. A gente lembra que a situação da Argentina não é boa, a crise política e econômica está instalada no país e no sábado os partidos de lá definiram os seus candidatos à presidência que disputam eleição em outubro. Fernandes, que vem hoje aqui a Brasília, não vai disputar a reeleição, porque ali não tem ali as chances de vitória esperadas pela sua chapa. Então, essa conversa de Lula e Fernandes acontece nesse meio de crise econômica, de crise política lá na Argentina. Os dois terão uma conversa aqui no Palácio do Planalto por cerca de 1 hora e depois seguem para um almoço no Palácio do Itamaraty, logo ali atravessando a Praça dos Três Poderes. Fernandes também terá encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Vivi, só para quem está em casa entender a questão da crise econômica lá na Argentina, hoje a nossa taxa de inflação aqui no Brasil é de 13,5%. A taxa
da inflação dos preços, né, a alta dos preços. Lá na Argentina já está em 3 dígitos, 100% essa taxa de inflação. É realmente um momento de crise e Lula e Fernandes tentam achar aí uma saída de cooperação entre os dois países. Uma das possibilidades levantadas seria a entrada da Argentina no Banco dos BRICS, que hoje é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Essa entrada, porém, não é tão fácil assim não, viu? Ela precisaria de várias burocracias e eles estão tentando entender ali o que é melhor para ambos os países. Como que isso funcionaria? A Argentina entraria no Banco dos BRICS, o Brasil poderia ali financiar empresários brasileiros que exportassem para a Argentina e depois a Argentina, claro, ficaria com uma dívida aí em relação ao Brasil. Então esse é o cenário de momento, a gente espera aqui a chegada do presidente Alberto Fernandes pela 4ª vez. Eu até escutei aqui no Palácio hoje um comentário de que Fernandes veio mais aqui que alguns governadores, né, Vivi? Então os dois são aliados políticos e a gente espera aí o saldo dessa conversa. Pois é, e a gente vai acompanhando, porque imagina a situação dos argentinos não está fácil, né? Como você trouxe, esse aqui a gente já acha que os preços não estão muito atrativos, imagina os argentinos lá. Isso até tem gerado muita especulação aí, né? Turismo para a Argentina, porque acaba que a nossa moeda fica muito valorizada por lá. Vamos ver o que vai sair dessa reunião, então, dessa conversa. Obrigada, viu, Murilo? Bom trabalho para você. E a presidência da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro seja obrigado a comparecer à comissão. O tenente-coronel Mauro Cid está preso e é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura um plano de golpe de Estado. Veja só. A convocação de Mauro Cid foi aprovada pela CPMI em 13 de junho, mas mesmo sem uma data marcada para o depoimento, os advogados do militar pediram ao Supremo que o comparecimento dele seja dispensado. No documento enviado ao STF, a CPMI argumenta que Mauro Cid poderá ficar em silêncio quanto àqueles fatos que o envolvam direta ou indiretamente para não produzir prova contra si mesmo. A advocacia do Senado, no entanto, defende que o militar seja obrigado a comparecer à sessão. Apesar da oposição ter resistido à convocação do depoimento de Mauro Cid, o ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Evair de Mello, garante que não há o que temer. Nós queremos dar condições para que o coronel Cid dê todas as explicações, e eu tenho certeza que ele as dará, e traga todas as informações. Antes da participação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, vão depor à comissão na segunda e terça da semana que vem o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, José Eduardo Naime, e o coronel do Exército, Jean Lawande. Olha, esse depoimento de terça é muito importante. O coronel Lawande é que aparece no celular do Mauro Cid, insistindo muito para que o Mauro Cid convencesse o ex-presidente Jair Bolsonaro a chamar o golpe. E, com isso, estabeleceria uma intervenção militar no Brasil. Os advogados do coronel Jean Lawande também ingressaram com um pedido no STF para que ele possa ficar em silêncio durante o depoimento na CPMI, já que, diante das conversas com Mauro Cid, ele também passou a ser investigado por tentativa de golpe. Até agora, mais de 1.200 envolvidos se tornaram réus no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e que trata dos atos antidemocráticos. E olha, uma pesquisa global revelou um aumento no número de pessoas que pretendem mudar de emprego no próximo ano. Um dos principais motivos é a busca por melhores salários. O Eric resolveu mudar de trabalho há 6 meses. O motivo? Ele não se sentia valorizado e buscou uma oportunidade de crescimento e salário melhor nesta empresa de tecnologia de São Paulo. O que me motiva na empresa é enxergar uma possibilidade de futuro. Porque aqui eu consigo visualizar onde eu posso chegar com os conhecimentos que eu tenho. Um levantamento feito em 46 países, com 54 mil pessoas, mostra que 1 em cada 4 funcionários quer buscar uma nova ocupação nos próximos 12 meses. Dificuldade financeira, então esse é um tema importante. Equilíbrio de vida profissional e pessoal, além da oportunidade de carreira e de desenvolvimento pessoal. Então, esses são os 4 principais pontos que fazem com que esses 26% tenham a intenção maior de sair nos próximos 12 meses.
Esse percentual de insatisfação é maior para a chamada geração Z, que hoje tem entre 18 e 25 anos. Ainda segundo o estudo, pessoas que buscam mudanças se sentem sobrecarregadas por conta do excesso de trabalho e dificuldades financeiras para pagar as contas. Outro dado importante da pesquisa é o número de trabalhadores em todo o mundo com dinheiro sobrando no final do mês. Caiu de 47% em 2022 para 38% esse ano. O levantamento também mostra que 1 em cada 5 pessoas agora tem vários empregos. A análise feita por uma empresa de auditoria e consultoria desde 2019 é um indicativo importante das mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho depois da pandemia e como será o futuro do emprego no Brasil e no mundo. Trabalhar com propósito, ter uma cultura positiva e inclusiva. Esses são as três maiores preocupações que os respondentes trouxeram. Todo o trabalho que eu venho fazendo, ele vem sendo reconhecido, vem sendo valorizado, né? E com certeza isso vai me dar uma projeção de crescimento na minha carreira. Olha, muitos nem imaginam, mas podem estar desenvolvendo diabetes. Considerada uma doença silenciosa, ela provoca uma série de alterações no funcionamento do organismo e, em casos extremos, pode levar inclusive à morte. O alerta é do Ministério da Saúde, que a partir de hoje promove a conscientização no Dia Nacional do Diabetes. Ao ver esse pequeno equipamento, muita gente não imagina a grande utilidade que tem. Mudou a vida da Pamela, que até 3 anos atrás usava a caneta de insulina. Eram várias picadas por dia. Com a bomba, não mais. Além da praticidade, porque o catéter que fica no corpo da gente é a cada 3 dias que a gente troca. Então, é uma picada a cada 3 dias. E a qualidade de vida, né? Pamela tinha 10 anos quando descobriu que sofria de diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. No tipo 2, existe uma resistência do próprio organismo em absorver a insulina que é produzida. Os sintomas são diferentes, como explica esta endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo. Se você tiver muita urina, tiver muita sede, né, mas acorda à noite para fazer xixi, pode estar com diabetes. Um diabetes tipo 2, ele não percebe que está tendo, porque os sintomas são muito leves. O Brasil tem 16 milhões de adultos com a doença, segundo a Federação Internacional de Diabetes. A previsão é que esse número chegue a 23 milhões em 2045. Um outro dado preocupa. Cerca de 50% dos diabéticos não sabem que têm a doença, segundo o Ministério da Saúde. Além dos exames de rotina, hoje, com a ajuda da tecnologia, já é possível descobrir se a pessoa tem ou não uma predisposição para desenvolver o diabetes. O teste genético, que fornece informações a partir do DNA, ainda não é oferecido pela rede pública e pode custar até R$ 900. É feito por meio de uma amostra de sangue ou do material raspado da parte interna da bochecha. O resultado pode facilitar a prevenção, segundo este médico especializado em genética. Numa avaliação interna, a gente percebeu que 70% das pessoas que realizam o teste para entender a predisposição a doenças mudam seus hábitos por causa dos resultados. Foi o que aconteceu com Marinalva. Ela tem histórico de diabetes na família. Os pais morreram em consequência da evolução da doença. Ela decidiu fazer o teste, que apontou grau elevado de risco. Eu fiz uma dieta especial sem gordura nenhuma e passei a me alimentar bastante de frutas, né? E isso foi o que deu, assim, uma virada na minha vida. Quem é diabético pode ter uma vida normal? Pode e deve. Temos uma vida normal. E a prevenção sempre é o melhor cenário, né? Agora, as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 estavam correndo o risco de ficar sem a insulina de ação rápida. Mas aí o Ministério da Saúde vai antecipar a entrega de mais de 400 mil unidades do medicamento. A previsão é de que essa remessa seja distribuída para todos os estados e para o Distrito Federal até o dia 9 de julho.
A Secretaria de Saúde aqui do DF informou o que para a gente? Por meio de nota, diz que a insulina que é distribuída pela farmácia de alto custo é fornecida pelo Ministério da Saúde. Porém, o órgão federal teve dificuldades na compra nos últimos meses e acabou autorizando a Secretaria a fazer a compra por conta própria para manter esse estoque. Foram então compradas essas novas doses que estavam previstas para serem entregues no dia 23 de junho, mas houve um atraso por parte do fornecedor e até agora esse estoque não foi reabastecido. A gente espera que agora, com essa compra do Ministério da Saúde, tudo fique resolvido. O Ministério da Saúde ele reconheceu que vinha mesmo enfrentando nos últimos anos dificuldade na compra do medicamento, inclusive porque esse produto ele estava faltando no mundo todo. Então foram feitos 2 pregões desde o ano passado, nenhuma proposta foi apresentada e aí com isso foram feitos remanejamentos de medicação entre os estados e o Distrito Federal para poder atender os pacientes. Agora o seguinte, além das 400 mil unidades de insulina de ação rápida, foi feita também a compra emergencial internacional de mais 1.300.000 doses. Essa quantidade de insulina aí, de acordo com o Ministério, vai ser suficiente para garantir o tratamento dos 67 mil brasileiros que utilizam o medicamento na rede pública, isso até julho de 2024. Daí, então, um alívio para os pacientes, né? E a pasta afirmou ainda que as insulinas regulares mais consumidas são indicadas ali para pacientes com diabetes tipo 2 e outros tipos estão com estoque adequado. E agora só, um alerta, segundo o Ministério da Saúde ainda, a gente falando sobre esse tema saúde, mas agora sobre outro assunto. 4 em cada 10 recém-nascidos ainda não fazem o teste do pezinho, que é capaz de detectar precocemente doenças congênitas. A gente estava falando da prevenção, né? Esse exame é super importante e ele é obrigatório por lei e deve estar disponível em toda a rede pública do país. Esse é o Thomas. Você está fazendo o quê? 4 anos atrás, logo depois de nascer, a mãe fez o teste do pezinho ampliado e recebeu o diagnóstico. O filho tem acidúria glutárica, uma doença genética rara, que torna o organismo da criança incapaz de quebrar qualquer proteína. E isso faz com que o prognóstico de vida é que ou ela chegue a óbito até os 6 meses de vida, ou que ela possa depender de uma cadeira de rodas para ter a sua vida até o final. A mãe buscou tratamento, uma dieta rígida feita por sonda. Foi fazendo devagarzinho a adição da proteína e hoje ele tem não só a parte cognitiva preservada, mas ele anda, ele corre, ele fala, ele faz tudo que as outras crianças fazem. O teste que mudou a vida de Thomas deve ser feito entre o 3º e o 5º dia após o nascimento da criança. Foi o que a mãe do Anthony fez. Com 20 dias deu alteração. Aí eu vim refazer o exame confirmatório e ele tem hipotireoidismo. O teste do pezinho básico, ainda praticado na maior parte do país, identifica 6 doenças. Em maio de 2021, foi sancionada uma lei que amplia para 50 o número de doenças detectáveis nos exames oferecidos pelo SUS. O problema é que 2 anos depois, pouca coisa avançou. Os estados e municípios têm até 2026 para se adequar à nova regra. Para a supervisora do Laboratório de Triagem Neonatal do Instituto Jô Clemente, uma organização da sociedade civil, o desafio é garantir o acesso completo ao tratamento. Você precisa ter diagnóstico, você precisa ter o acompanhamento, você precisa ter a medicação disponível e essa junção dessas 3 necessidades que depende muito dessa coordenação dos 3 poderes. Um furo de nada no pezinho e umas gotinhas no papel, pronto. Um procedimento fundamental para garantir o futuro de crianças como a Lia. Agora, graças a Deus, a girafinha vai poder crescer muito ainda. Ai, que gracinha. E olha só, vamos falar agora de uma viagem que cada segundo conta muito. É isso mesmo, você vai entender. Nesse fim de semana, um avião da FAB, o helicóptero Sentinela do Detran,
fizeram uma operação de voo para poder trazer um coração de Maringá para ser transplantado aqui em Brasília pelo Instituto de Cardiologia. Esse é o 52º transplante feito aqui no DF. E a repórter Tayane Mello tem mais detalhes desse transporte capaz de salvar uma vida. Tayane, olha, é assim minucioso esse trabalho e tão importante, né? Exatamente, Vivi, muito importante mesmo. Olha, desde 2015, né, desde o início dessas operações, o helicóptero já foi responsável pelo translado de 63 órgãos, sendo 52 corações, 4 fígados, 1 rim e 6 córneas. Então a gente vê aí a importância, né, desse transporte, Vivi. E agora já vou matar a curiosidade, né, porque você estava falando que nessa sexta-feira aí foi o transplante do coração. Então o transplante já foi realizado, a gente entrou em contato com o hospital, eles já confirmaram aí a realização desse transplante, então salvou uma vida, né, Vivi? Então, olha, tudo isso só foi possível, né, depois que um termo de cooperação técnica foi assinado com a Secretaria de Saúde e o SAMU em 2015, que concedeu ao Detran o papel de transportar esses órgãos provenientes de outros estados para serem transplantados aqui nos pacientes do DF, Vivi. Então, nessa sexta-feira, né, a gente teve aí a missão de transportar esse coração, que já foi aí, todo o procedimento já foi realizado. E agora a gente, para matar a curiosidade aí do pessoal que está em casa, para mostrar esse helicóptero, a gente vai conversar aqui com o Ricardo Timóteo, ele que é o comandante de operações aqui, né, Ricardo? Eu vou pedir para você contar aí para a gente como que funciona todo o procedimento, desde da base, né? A gente também vai matar a curiosidade aí do pessoal de olhar aqui a parte interna da aeronave. Começa contando para a gente. Boa tarde. Muito boa tarde. Para contextualizar o pessoal, como que começou isso, o Detran viu que havia essa lacuna, que muitas vezes que a Secretaria precisava de apoio para fazer esse transporte, não havia aeronave disponível. Então o Detran, justamente com a Secretaria de Saúde por meio do SAMU, firmou esse convênio para suprir essa lacuna. E aí tem uma tríade para fazer esse transporte. Assim que a central de captação fica sabendo que o órgão ele está disponível e em condições, ele nos avisa a FAB, os médicos vão até o local, esse último foi para Maringá, fazem a cirurgia de retirada, são transportados por um jatinho da FAB. Chegando aqui, a gente está monitorando os órgãos de controle de tráfego aéreo, então a gente pega muito precisamente a hora que eles tocam a pista, a gente já desloca com o helicóptero, pousamos lá, ficamos com a aeronave acionada. Assim que o avião para ao lado do helicóptero, os médicos já descem, o nosso operador aerotático faz todo esse apoio, aí a gente coloca aqui, ficam 2 médicos aqui dentro, a caixa com o órgão ao lado e o operador aerotático mais do lado. Assim que é colocado o cinto, feito todo o procedimento de segurança, a gente fecha a aeronave e desloca imediatamente para o Instituto de Coração, que fica ali no octogonal. Então são aproximadamente 3 minutos a 4 minutos que fazem toda a diferença para o sucesso dessa operação. Exatamente isso que eu ia falar, sobre essa otimização do tempo aí, que é muito importante para salvar uma vida, né, Ricardo? O tempo que o coração ou o órgão fica fora faz total diferença no sucesso da operação. Então é fundamental que isso seja bem breve, desde a saída lá da origem até aqui no destino. No coração, por exemplo, né? Falando do coração, quanto tempo aí que ele aguentaria ficar? Se a gente estava conversando agora há pouco, né? Fora aí sem ser transplantado. O tempo de isquemia do coração são 4 horas. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ficar 4 horas fora do corpo humano. Se passar desse período, praticamente não existe mais possibilidade de sucesso. Então, quanto menor for esse tempo nesse transporte, maior o sucesso da operação. Muito legal, Ricardo. E Vivi, agora a gente vai conversar aqui com o Rafael Vitorino, que é o diretor-geral adjunto, para ele falar a importância, né, Rafael, sobre essa parceria, esse acordo aí de cooperação técnica que foi firmado com a Secretaria de Saúde. Dá mais detalhes aí pra gente sobre esse projeto, esse termo, né, que foi assinado, que está salvando vidas aí. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos telespectadores. Primeiro, em nome do Departamento de Trânsito, eu quero deixar claro aqui o orgulho que o Detran tem em realizar essa missão, sempre com êxito, colaborando e mantendo a sua missão principal, que é salvar vidas, né? Preservar vidas. Esse acordo, como já bem colocado pelo nosso comandante, ele foi firmado em 2015, surgiu de uma necessidade da Secretaria de Saúde, junto com o SAMU, em fazer esses transplantes. Por falta de helicóptero ou de outras aeronaves, o Detran de pronto já se prontificou a ajudar, a participar. De lá até aqui já foram mais de 65 órgãos transportados pelo Sentinela, que é a nossa aeronave, sendo 52 corações.
É importante também ressaltar que isso é dentro do DF, né? Mas nós já fizemos 3 outras operações para fora, em Goiânia. E nesse ano, quantos transplantes já foram realizados, só nesse ano de 2023? Esse ano, em 2023, nós já fizemos 7 transportes. Então, aí, e quantas horas de voo, assim, em missão, né? Mais de 7 mil missões realizadas? Isso, a nossa Sentinela aí, nessa mais de uma década de operação, ela já tem mais de 7 mil horas de operações, sejam as operações de transplante, sejam as operações de fluidez de trânsito de rotina, né? Muito obrigada, Rafael. A gente vê aí a importância desse termo, né, Vivi, que mudou aí a vida de muita gente, passou a salvar a vida de muita gente. E agora eu vou conversar aqui com o diretor de policiamento aqui do Detran, o Farias Silva. Farias, é uma parceria que está salvando vidas, que está fazendo a alegria de muita gente, de muitas famílias, né? Nossa, é com muito orgulho, né? Realmente o Departamento de Trânsito trabalha sempre com o objetivo de preservar vidas. E também só um detalhe a mais, que não só a nossa aeronave, mas também as viaturas de solo também estão aptas a fazer esse transporte, caso seja necessário. E tem a importância da Sentinela também na questão da fiscalização de trânsito, né? Perfeitamente. Realmente é a única aeronave que nós temos do Detran no Brasil e nós fazemos esse monitoramento aéreo todos os dias. Entendi. E o que ele monitora, assim? Dá mais detalhes aí desse monitoramento de trânsito? Todo o impacto no trânsito, com relação a acidentes, com relação às operações, com relação à mobilidade urbana, o nosso Sentinela está apto a fazer esse monitoramento e ajudar a sociedade. E os órgãos, esse transporte também fornece suporte a outros órgãos do GDF? Sim. E com relação a esse último transporte, ou seja, no caso da isquemia, né? O transporte aéreo foram de 4 minutos. Se porventura fosse num ambiente controlado, que não é o caso na via, seria aproximadamente 22 minutos. Ou seja, foram 18 minutos a menos de isquemia. Isso é muito importante. É muito importante mesmo, porque salva vidas, né? Esse último transplante agora que a gente viu, que veio de longe, né? Tem toda aí uma organização com o avião da FAB, é tudo muito bem pensado, né, Farias? Tudo bem pensado e cada minuto importa. Cada minuto importa, né? O Ricardo quer dar mais um detalhe aqui, né, Ricardo, pra gente? Mais uma informação aqui, pode falar, fica à vontade. Complementando o que o Farias Silva, nosso diretor, a aeronave ela é utilizada buscando a fluidez no trânsito. Então a gente faz esse monitoramento todo final da tarde, observando o que? Tem um acidente, acionamos o bombeiro, acionamos um guincho, acionamos a viatura do Detran ou dos órgãos parceiros. Nosso objetivo é desobstruir a via para que as pessoas possam chegar em casa mais rápido. E também nós disponibilizamos essa informação para as emissoras, para as rádios, para que elas publiquem essas informações e os condutores possam pegar o melhor caminho para chegar às suas residências. Muito legal mesmo, né, Vivi? Olha, a gente fica até emocionada aqui de estar aqui do lado dessa aeronave aí que está salvando vidas, né? O Ricardo acabou de mostrar pra gente como que cada coisa fica no seu lugar aqui dentro, né, Ricardo? Então, muito legal essa iniciativa e esse termo que está desde 2015 aí nessa missão de salvar vidas, otimizando o tempo. A gente sabe como que essa questão de saúde tem que ser rápida, né, Vivi? Então, realmente aí uma iniciativa maravilhosa que só está salvando vidas, como a de sexta-feira, né? Uma missão de sexta-feira que salvou aí uma vida. Volto com você. Sem dúvida, muito bom a gente saber como é que funciona toda essa iniciativa que traz uma esperança para tantas famílias. Obrigada, Tayane. Olha, me diz uma coisa, você gosta de tomar banho? Deve estar achando estranha essa pergunta, né? Ainda mais nesse friozinho, aquele banho quente, demorado, é bom, né? Mas sabia que um estudo de uma universidade americana apontou que chuveiro todos os dias pode fazer mal para a saúde da pele? Pode isso? Quem mostra pra gente os detalhes dessa pesquisa é o repórter Maicon Leão. Vamos entender melhor. A relação entre o chuveiro e a Clara Juliana não é de melhores amigos. Eu gostaria, mas a minha rotina, ela não deixa que eu tenha uma relação melhor com o chuveiro, né? Porque eu saio de manhã, às vezes a gente chega meia-noite, 1h da manhã, então eu quase não vejo ele e isso é ótimo pra ele também, né? Com essa rotina, ela costuma entrar debaixo do chuveiro uma vez por dia. Mas se chegar exausta, ela guarda o banho pro dia seguinte mesmo. Daí é que ele não me vê mesmo. Do jeitinho que eu chegar, eu vou dormir. Mas olha, um estudo publicado na revista médica de Harvard, a prestigiada universidade norte-americana, aprova quem guarda o banho pro outro dia. Segundo a pesquisa, não é recomendável se expor diariamente embaixo do chuveiro. Isso porque a pele pode sofrer se exposta demais à água quente ou esfregada em excesso. O assunto divide opiniões. Não entendo como é que a pessoa consegue, viu? Não acredito, não. Não tem como, não.
Mas esta dermatologista diz que é uma forma de cuidar da pele e recomenda, sim, controlar a quantidade dos banhos. No máximo 1. E alguns pacientes que têm uma pele muito seca, talvez dia sim, dia não, seria até o mais ideal. E pacientes que têm alguma alteração de pele, que é sequinha desde a infância, aquelas crianças que têm alterações de pele, que é a dermatite atópica, pensar em menos banhos ainda e bucha jamais. E para você que gosta de relaxar com os banhos, fique sabendo que os especialistas não recomendam. Todo brasileiro tem o hábito de tomar vários banhos, então o paciente é comum ele acordar, tomar um banho, ficar um tempinho a mais no chuveiro, depois na hora que ele vai dormir ele tomar outro banho. E em Brasília a gente tem que pensar isso com mais cuidado, porque se a gente mora numa cidade que tem um índice de umidade muito baixo, a gente tem que pensar nesse banho, então tentar assim, ser um banho um pouco mais confortável, mais rápido e evitar muitos banhos, principalmente no período de seca. Mas na rua, essa ideia não cola muito não. Tem gente que gosta até de diminuir o tempo do chuveiro pela economia, mas cortar, jamais. 1 por dia, no mínimo. Já para outros, o banho é sagrado. Tomar banho todo dia que é bom, né? Pelo menos 2 banhos. No máximo 1, acho que foi muito pra gente, né, como recomendação. Mas olha, tem uma dica que também a gente já deu aqui uma vez de uma dermatologista, falando que assim que você sai do banho, é aí que você tem que passar um creme, um hidratante ali, porque os poros estão abertos e ele consegue absorver melhor e sua pele fica mais bem hidratada. E olha, um veículo de passeio foi totalmente destruído pelo fogo na DF-280. O acidente ocorreu no quilômetro 1 da via, ali nas proximidades de Santo Antônio do Descoberto. A gente tem as imagens aí, olha, do Corpo de Bombeiros. Eles mostram aí o carro totalmente consumido pelas chamas. Não se sabe ao certo o que provocou o início do incêndio. E o motorista estava sozinho. Quando ele percebeu o problema, um homem de 41 anos deixou o carro no acostamento e pediu socorro. Os 11 militares que atenderam a ocorrência controlaram as chamas, mas não conseguiram impedir a perda total do veículo, que a gente vê aí nas imagens. O proprietário ficou no local até a retirada do automóvel, mas graças a Deus está bem. Agora é o seguinte, morreu a criança de 11 anos atropelada na terça-feira passada, quando andava de bicicleta na região do Café Sem Troco, no Paranoá. O motorista tinha bebido antes de dirigir, como a gente vai ver agora na reportagem, comprovou esse teste, então, inclusive no bafômetro, viu? Quem dá mais detalhes pra gente, aliás, na reportagem, não é a Kátia Gomes, que foi lá e traz notícias, essa notícia triste. O adolescente Emerson Gabriel, de 11 anos, costumava ir toda terça e quinta para o jiu-jitsu. Na terça-feira da semana passada, quando ele estava indo de bicicleta acompanhado de 2 amigos e dos 2 irmãos, ele foi atropelado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital de base, mas morreu 2 dias depois. Eu estou aqui com a família, com os amigos, todo mundo quer justiça. Por quê? O homem que provocou esse acidente, ele estava embriagado. Ele fez o teste de alcoolemia que apontou que ele havia sim ingerido bebida alcoólica. Inclusive, ele confessou, disse na delegacia que tinha tomado apenas uma dose de para tudo, que é uma bebida alcoólica. Bom, eu vou conversar aqui agora com o padrasto do Emerson, que é o Marcos Antônio. A família inteira está bastante revoltada. Vocês querem justiça, né? No sábado, ele foi enterrado e a família não se conforma, porque o homem que provocou esse acidente, ele está solto. Realmente, ele está solto. E assim, eu não sei como é que ele consegue deitar numa cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque ele acabou com a família da gente, né? Hoje foi a minha família e amanhã pode ser outra família, ele vai ficar impune? Ele, assim, em momento algum ele pegou um telefone para fazer uma ligação ou se quer mandar uma mensagem pra gente perguntando como era que tava, dando suporte, né? Igual tem os boatos dizendo que ele socorreu, que deu suporte e não sei o que, só mentira. Só mentira. A única pessoa que me mandou mensagem foi o irmão dele, sendo que o irmão não tinha nada a ver com o envolvimento com esse acidente. E foi o único que me perguntou, mandando mensagem, perguntando. Entendeu? Então assim, a gente quer justiça. Não pode ficar um acidente desse impune.
Olha, aqui inclusive a gente está vendo, né? Tem a família está aqui com cartazes pedindo justiça. Esses 3 aqui, eles estavam junto com o Emerson, né? É o irmão dele, 2 amigos. E o Guilherme Oliveira também é irmão do Emerson e ele também estava no momento do acidente e viu tudo. Me conta, o que aconteceu? Vocês estavam indo até a aula de jiu-jitsu pela DF 270 quando ele foi atropelado. O que aconteceu naquele momento? Não, naquele momento nós saímos de casa, tudo normal. Aí nós chegamos na BR e meu irmão pegou a bicicleta e falou, não, deixa eu ir na bicicleta. E tá todo mundo pelo acostamento. Chegando, passou um carro, depois passou de seguida, falou. Aí meu irmão, eu falei, Biel, toma cuidado com o carro. Aí ele foi para o acostamento. Quando esse motorista estava vindo, ele jogou farol, em nenhum momento ele tentou frear, tentou desviar. Aí meu irmão estava no acostamento e ele jogou farol alto no meu irmão. E foi na hora que eu vi meu irmão que estava perto do carro, eu falei, Biel, olha o carro. Aí meu irmão só olhou para trás, foi na hora que o carro pegou ele. E ele estava no acostamento. Aí desde meu irmão já caiu desacordado. Foi tão tal que ele estava tão rápido que ele foi parar uns 50 metros de distância. Aí já desceu do carro tonto, já foi tentando livrar a barra dele. Não tive culpa, ele estava no meio da rua, mas em nenhum momento ele prestou socorro. Ele não estava, então, no meio da pista, como ele alegou em depoimento na delegacia. Ele realmente estava ali no acostamento, ele foi atingido no acostamento. Tava no acostamento, sim. Ele e a menina estavam no acostamento. Em nenhum momento ele foi pro meio da pista. E ele alegou ali também na ocorrência policial que a pista não tem iluminação, estava escuro lá. Você acredita que ele não tenha visto o seu irmão ou não? Realmente a pista não tem iluminação nenhuma, mas pelo que se ele fosse outro, ele jogava farol alto, porque ele viu o grupo de pessoas lá. Por que ele não tentou jogar farol alto para tentar ver meu irmão? Aí a pista não tinha iluminação, mas ele pegou sim. E ele havia sim ingerido bebida alcoólica, inclusive ele confessou. Ele aparentava estar embriagado naquele momento? Aparentava, foi até tão tal que quando ele desceu do carro, ele já desceu tonto assim, meio querendo cair, e ele tava falando, o bafo da pinga tava vindo no nosso rosto, e ele tava assim. E aí a polícia chegou, quem foi que chamou o socorro? O bombeiro, a polícia militar? Quando aconteceu o acidente, foi parando vários carros. Parou um pastor, uma mulher lá, aí teve uma mulher que ligou para a ambulância. Depois a minha amiga ali ligou para a ambulância também, aí foi ligando todo mundo, aí foi até que o socorro chegou. Primeiro chegou a polícia, depois chegou o socorro. E na hora ele já estava bastante machucado? Tava com dificuldade de respirar, a cabeça já estava completamente inchada. Como é que a família está agora? Assim, a gente está vendo que está todo mundo, né, querendo justiça. Que situação? Saber que ele perdeu a vida, um menino de 11 anos, em um acidente que poderia ter sido evitado por um homem que ingeriu bebida alcoólica. A família da gente está... Desculpa. É difícil falar. Está destruída. A minha esposa, então... Tá destruída, tá traumatizada, não consegue ir em casa de jeito nenhum, não consegue nem ir na rua, entendeu? Porque a família foi um filho, é uma dor muito grande que só quem perde vai sentir essa dor, né? Me chamaram na hora que quando eu cheguei no local, eu vi meu filho de olho revirado, eu gritava. Falava no ouvido dele, Gabriel, fala com o papai, olha pra mim, filho, fala comigo. Se meu filho não tiver forças para falar comigo, mexe pelo menos os olhos, que aí eu vou saber que você está bem. Mas ele não mexia, não reagia. Então que os médicos falaram que quando ele saiu dali, que foi socorrido, ele já tinha saído com o cérebro morto. Mas a esperança é a última que morre, então a gente não queria acreditar, entendeu? É doloroso, é muito doloroso. Peço a Deus que me dê sabedoria para que eu saiba confortar o coração da minha esposa, porque tudo que a gente fala, nada vai tirar a dor do peito dela. E eu quero justiça, quero que seja feita justiça. Em nome de Jesus, que a justiça, que a lei faça justiça. A gente até vê, né, o estado que ficou ali, a bicicleta dele, ficou realmente bastante contorcida. Foi um acidente
né, gravíssimo. Inclusive o veículo que ele utilizava era um veículo modelo de uma caminhonete. Então ele afirmou ali em depoimento que estava a mais ou menos 60 km por hora, mas na verdade a velocidade era acima de 60 km. Muito acima, porque eu sou motorista. Uma pessoa que está dirigindo um carro, conduzindo ele a 60 km por hora, se a gente vê qualquer perigo a 30 metros de distância, quando a gente pisa no freio, automaticamente esse carro vai quase para zero a velocidade. Não tem condição dele estar a 60 por hora. Lá no local, nem marca de freio não tem. Se ele estivesse a 60 por hora, no que ele bateu, ele tinha parado. O carro foi parar a 50 metros de distância quase. Não tem nem marca que ele tentou frear em momento algum. Porque quando a gente vai tentar frear, o carro ele faz o rastro no asfalto, entendeu? E esse carro que ele está falando é um carro que tem ABS. Então assim, a resposta de frenagem dele é mais rápida ainda. Não tem condição. Ele tá mentindo, entendeu? Então é isso, Viviane, a situação agora é essa, né? A família quer entender por que até esse momento, né, esse homem não foi preso pelo crime, já que foi comprovado que ele ingeriu sim bebida alcoólica. E claro, a gente vai agora cobrar uma resposta da polícia, né? E saber o que de fato vai acontecer com esse homem, se ele vai responder sim pelo crime, né, de ter atropelado e matado o Emerson de apenas 11 anos. Viviane, eu volto com você. Nossos sentimentos aí para a família, né? Agora sobre esse caso ainda, sobre a liberação do motorista, nós entramos em contato com a Polícia Civil, que explicou o seguinte: neste caso, não houve crime de embriaguez porque a concentração de álcool no sangue dele estava abaixo do que é determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro. O motorista não fugiu do local logo após o atropelamento, o que poderia atenuar a pena, conforme a lei de trânsito. Ele não ficou preso, mas poderá responder pelo acidente e ser condenado pelo juiz competente por esse caso aí. Olha, vamos voltar a falar agora com o Murilo Fagundes. Ele está lá no Palácio do Planalto. Agora há pouco ele conversou com a gente, né? Ele está acompanhando a 4ª visita do presidente argentino ao Brasil nesse ano. E aí tem novidade por aí, Murilo? A gente falou que você podia acionar a gente, né? Então conta. Oi, Vivi. Olha só, a novidade é que agora toda a guarda presidencial já está posicionada. O comboio do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, já chegou ao Palácio do Planalto e o presidente Lula está posicionado aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto para recebê-lo. Como o nosso repórter cinematográfico Daniel Borges mostra, essa é toda a guarda, né? Os dragões da independência já aguardam o presidente Alberto Fernandes. A gente deve aí acompanhar em instantes a chegada do carro dele até aqui. E como a gente falou mais cedo, é a 4ª vez do presidente da Argentina no Brasil em 6 meses de governo Lula. E o 5º encontro dos dois desde que Lula assumiu, né? A gente também lembra que a situação econômica e política lá na Argentina não é das melhores. Eles estão com uma taxa de inflação já com mais de 3 dígitos. Então é um encontro muito importante para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, aqui em Brasília. E deve ser, inclusive, um dos últimos encontros dele aqui, pelo menos é o que é esperado, porque ele não vai tentar a reeleição em outubro. No sábado, a chapa de Alberto Fernandes decidiu que quem vai disputar a eleição é o ministro da Economia, Sérgio Massa. As chances dele lá não seriam boas, né, de vitória. Então, realmente, a gente precisa acompanhar esse cenário da Argentina, cenário político e econômico, né? Então, como eu disse, o presidente Lula já está posicionado ali no topo da rampa, né, com a primeira-dama, Janja da Silva, também com o assessor de relações internacionais do presidente Lula, Celso Amorim. Né? Então ele está lá no topo da rampa, já deve estar chegando em breve o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Os dois vão ter uma reunião de aproximadamente 1 hora aqui no Palácio do Planalto. Depois eles seguem para o Palácio do Itamaraty, onde terão um almoço lá no Palácio do Itamaraty. Hoje também Alberto Fernandes tem reunião com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com a presidente do STF, Rosa Weber. Então o presidente Lula ali com a primeira-dama, Janja da Silva,
também deve vir com o presidente da Argentina, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, que foi também cotado para ser candidato a presidente lá na Argentina, mas no fim das contas, como eu disse, o ministro da Economia, Sérgio Massa, será o candidato da chapa de Alberto Fernandes. Então o presidente Lula ali no topo esperando o presidente Alberto Fernandes, a banda também toda posicionada, os Dragões da Independência, e parece que o carro do presidente Alberto Fernandes está se aproximando aqui. O dia está muito bonito, ensolarado, né? A seca de Brasília, com céu azul aqui e tudo já preparado para receber o aliado político, né? A gente pode dizer assim, aliado político de Lula, Alberto Fernandes. Agora sim, a banda do Palácio do Planalto já se posiciona, muito sincronizada, e o carro do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, chega aqui pela 4ª vez à capital federal, em Brasília. Alberto Fernandes desce então lá do carro e vai fazer esse trajeto até aqui a rampa do Palácio do Planalto. É uma cerimônia muito bonita, né, que é preparada para a chegada de chefes de Estado aqui no Palácio do Planalto, e Alberto Fernandes não seria diferente, também tem toda essa pompa aqui, né, do Palácio do Planalto para ser recebido. Agora ele se aproxima da banda, né, presidencial aqui no Palácio do Planalto e vem caminhando aqui debaixo desse sol de Brasília, e a gente acompanha aí agora todo esse cumprimento, né, para aí sim chegar até a rampa aqui do Palácio do Planalto. Uma das coisas que Alberto Fernandes vai discutir com o presidente Lula é a possível entrada da Argentina no Banco dos BRICS, que hoje é presidido pela presidente Dilma Rousseff. O que a Argentina quer? Ela quer um financiamento, um investimento do Brasil, por exemplo, para as exportações de empresários brasileiros para a Argentina. Então ele conta com uma possibilidade, essa seria uma delas. Agora Alberto Fernandes se aproxima ainda mais do Palácio do Planalto e a banda marcial começa a se apresentar até a chegada dele na rampa e o cumprimento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula agora só está ao lado de Janja, os dois estão aguardando a chegada de Fernandes. E em instantes os dois se encontram e poderão ter mais uma conversa aí sobre a situação política e econômica. São 200 anos de diplomacia entre a Argentina e o Brasil. A Argentina é o 4º maior parceiro comercial do Brasil, então não deixa de ser aí um encontro importante entre os dois. Realmente o dia está muito bonito em Brasília. Agora sim, Alberto Fernandes se prepara para subir a rampa do Palácio do Planalto. Então, presidente Alberto Fernandes, ao lado da primeira-dama e do embaixador da Argentina no Brasil, sobem a rampa pela 4ª vez em Brasília e tem um encontro com o presidente Lula. É com você, viu, Vivi? Murilo, até te agradeço por você ter chamado a gente aqui para poder acompanhar essa cerimônia. A gente tem o privilégio, né, de morar aqui na capital do país, são vários eventos diplomáticos que acontecem, nem sempre a gente consegue observar tão de perto. E essa banda, todo posicionamento aí, né, essa cerimônia para poder receber os diplomatas e agora o presidente também da Argentina, é super bonita e a gente conseguiu então observar isso trazendo para a gente ao vivo, né? Como você falou, uma reunião importante, né? Os argentinos ali vivem uma situação delicada, o Murilo trouxe para a gente. E Murilo, você falou que lá há 3 dígitos, aqui a gente está com 13% aí de inflação, lá está quanto?
Tá batendo 100%, viu, Vivi? Aqui são 13,75% e lá já bateu 100% de inflação. Pois é, com certeza vai ser uma reunião longa aí, né, para tentar achar aí alguma alternativa também para o país. Muito obrigada, viu, Murilo? Um abraço para você, bom trabalho. E olha só, gente, o inverno chegou e com ele uma boa pedida para curtir essa estação mais fria do ano é saborear um bom vinho, né? Bom, para aqueles momentos românticos, um almoço em família aos domingos, um encontro com os amigos também. E a maioria sabe que o forte da produção de vinhos no Brasil está lá na região sul, principalmente na terra dos gaúchos. E aqui no Distrito Federal, hein? Pois aqui já tem produtor caprichando na fabricação dessa bebida dos deuses e que é feita com vários tipos de uva. Vinho do Cerrado, é isso mesmo que você ouviu, vinho de qualidade e com uma vantagem, né? Um turismo, ou melhor, enoturismo na fazenda onde é produzido. A gente vai ver agora na reportagem do Maicon Leão, você vai ver que dá para fazer inclusive piquenique ali embaixo da parreira, muito legal, olha só. Bora embarcar em um passeio que vai te fazer se sentir nas Serras Gaúchas? Uvas fresquinhas prontas para serem colhidas. E que tal fazer até um piquenique embaixo dessas parreiras? Os donos dessa propriedade aqui em Brasília resolveram investir no enoturismo, que na prática oferece ao cliente, além de um passeio, uma experiência no ambiente. A gente recebe as pessoas aqui, a gente passeia pelo vinhedo, conhece as uvas, conhece as técnicas de condução de videira, as peculiaridades da viticultura no Distrito Federal, que tem os seus segredos, né? E aí, então, em seguida, a gente passeia pela nossa microvinificação, prova os vinhos que estão em elaboração. A ideia de produzir uvas aqui na propriedade foi do seu Odel, isso lá atrás, em 2010. Ele começou produzindo uvas da linha de mesa, que é aquelas que a gente consome em casa. Só que hoje, 12 anos depois, a ideia deu tão certo que eles passaram a produzir também a linha fina, que é dedicada à produção de vinhos. Na propriedade mesmo são produzidos também vinhos e espumantes, com uvas 100% brasiliense. Isso aqui que a gente está vendo na taça é um vinho realizado, feito no DF. Primeiro a gente tem o trabalho do campo, o trabalho da fruta, da uva. Depois da maturação fenólica e tecnológica da uva, a gente colhe, faz a colheita e traz ela para o centro de vinificação. Onde no centro de vinificação a gente faz a separação do engaço, do talinho para a baga e a baga que vai fermentar dentro dos tanques. O gaúcho que se mudou para o DF encontrou notas especiais nas uvas produzidas bem aqui no Cerrado. Descritores aromáticos, então, que trazem no olfato as notas primárias provenientes da fruta. Amora, framboesa, mirtilo são provenientes do fruto. O Cerrado, ele é um celeiro, um celeiro para o Brasil, né? Para várias atividades. Depois, com a atividade de melhoramento genético, a gente qualifica quase todas as produções, a gente consegue trazer para cá. Essas aqui são culturas de clima temperado, como a gente consegue dizer, assim como foi a soja no passado. Mas a parte de fruticultura também é capaz de fazer isso, com a parte de melhoramento, tudo, e porque a gente tem as condições ambientais muito favoráveis. A gente também tem a análise degustativa, onde a gente analisa os ácidos, se ele está amargo ou se ele tem um ataque doce na boca, e o tanino, aquela sensação asperosa, rugosa que a gente sente na boca secando. Quem quiser passar pela experiência, são oferecidos 5 rótulos de vinhos e um espumante. Quem optar pelo piquenique embaixo das parreiras ganha uma cesta recheada com espumante, pães e frios. Ou já pensou em um jantar romântico por aqui? Olha que lindo! Os valores dos passeios variam de R$ 189 a R$ 400 e precisa ser agendado antes. É a oportunidade de pisar na terra, ter o contato com a natureza, colher a uva do próprio pé, que muitas vezes na correria da cidade a gente não tem. Aí talvez você de casa pense, nossa, esse lugar deve ficar bem distante. Na verdade, nós estamos bem pertinho do plano piloto. Dá até para ver daqui. É a oportunidade de degustar um bom vinho e aproveitar as belezas da nossa cidade. É um passeio assim bastante plural mesmo, né? Porque mexe desde a experiência rural de estar imerso num ambiente
de agricultura, né? Somado com a sensorialidade. A uva é muito bonita, ela é cheia de cores, de formatos, né? Tem a inserção na paisagem, tem a parte de degustação, né? de sentir os sabores, os aromas do vinho. É uma experiência completa em vários sentidos, no quesito de enoturismo, né? E também de apreço pela nossa cidade, uma vez que nós estamos inseridos bem próximo do plano piloto, né? E com uma vista da paisagem aí que nos remete aí a um orgulho brasiliense. Depois desse período de pandemia, as pessoas têm procurado mais passeios e programas com experiências mais conectadas com a natureza. Essa experiência, como você falou, sensorial e oportunidade, muitas vezes até da pessoa conhecer a planta também, né? É uma oportunidade única que dá para ter uma experiência inovadora disso daí, enfim, para muitas pessoas que nunca fez, né? É interessante mesmo, de fato é algo que agrega. Mas não é à toa. Quem não gosta de passar um dia desconectado das preocupações e principalmente com uma vista dessa? Legal demais, né? Poder ter essa experiência aqui mesmo, pertinho da gente. E agora a gente vai do vinho para a carne, porque vocês acompanham o SBT nas redes sociais, então já viram que está rolando o desafio do churrasco, né? O Felipe Malta desafiou os apresentadores do SBT a prepararem um churrasco maravilhoso, tem que ser maravilhoso, com uma carne escolhida pelo chefe convidado da semana. Aí eu entrei na disputa e o episódio completo já está disponível na íntegra lá no nosso perfil do Instagram, que é o @SBTBrasília. Um monte de gente me perguntou, é bom mesmo? Porque vocês se lembram, quem acompanhou aqui, a minha carne era temperada ali com um carvão ativado, mas a gente não fica com gosto de carvão e tinha outros ingredientes misturados, então ficou uma delícia. A gente inclusive desafiou quem está em casa, quem está acompanhando a gente aí, a preparar um desse, tirar foto, marca a gente lá no perfil de vocês, marca o @SBT Brasília, que a gente vai mostrar inclusive no nosso Instagram. Agora, eu estou esperando o quê? O seu voto, né? Então você pode acessar o QR Code que está aí na tela para você, ali bem no cantinho, aponta a câmera do seu celular para lá, que você já cai direto lá na votação, ou então você pode ir lá no Instagram. Vai lá no nosso @SBT Brasília, já começa a seguir a gente. Aí você clica aqui, olha, no link na bio e vai estar aqui, votação desafio do churrasco. Clica nele e vai aparecer para você aqui todas as opções. Bom, aqui você pode votar, né? Vivi Costa, Matheus Queiroz, que foi o que a gente já mostrou para vocês. Mas você pode também votar nos outros participantes. O próximo desafio, você vai ver, vai ser do Neguerê, que vai ser na sexta-feira. Aí você clica lá, já vai dando seu voto pra gente, tá bom? Escolhe e ajuda a escolher, inclusive, quem vai pra final com o Felipe Malta, ele que vai participar também desse desafio do churrasco SBT. E você, claro, participa com a gente também, escolhendo quem vai para essa final com ele. Combinado? Bom, e agora a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, me espera, eu já volto. Estamos de volta, olha só, a gente recebeu há pouco imagens do circuito interno, do momento em que Emily Thalita é esfaqueada por Jonas. A gente falou sobre esse caso aqui mais cedo um pouquinho, a Kátia Gomes inclusive entrevistou a delegada do caso, foi mais um caso de feminicídio aqui, né? Elas foram gravadas, essas imagens, às 5h34 da manhã do último sábado. É possível perceber ali um tumulto em frente à distribuidora no sol nascente. E aí, depois de uma confusão, a jovem Emily Thalita da Silva, de 20 anos, ela tenta fugir, mas é alvo de um golpe de faca dado pelo ex-namorado, que é o Jonas Costa. Ele foge e é seguido por uma das pessoas que estavam ali em frente a essa distribuidora. E aí, depois de ser atingida, a Emily Thalita anda com a mão ali no pescoço, aparentemente ali está sofrendo com dor. E aí, de repente, ela perde a consciência, cai no meio da rua ali, as pessoas ficam desesperadas ali no momento que ela cai ali agora, tem uma pessoa ali próxima tentando ajudá-la e a gente vê agora nessas imagens essa cena que a gente conversou agora há pouco, né, que foi o 17º feminicídio aqui no Distrito Federal. A gente fala sobre isso porque, assim, são números alarmantes.
nós também acabamos de receber, inclusive, a informação de que houve um outro feminicídio em São Sebastião durante o fim de semana agora. O crime teria acontecido por volta de 5h30 da manhã de domingo, no bairro São Bartolomeu. A vítima era Valdice Santana, de 47 anos de idade, a gente vê a foto dela aí, e o autor seria o companheiro dela, um homem de 27 anos. A mulher foi encontrada morta dentro da casa onde eles moravam, com sinais de violência física e enforcamento. O suspeito foi preso, a perícia foi realizada no local. Ou seja, então até o mês de junho deste ano, esse número agora até atualizado, né? Nós tivemos 18 casos de feminicídio em todo o Distrito Federal. Já ultrapassamos aí o número de feminicídios do ano passado inteiro, que foram registrados 17 casos. É uma loucura isso que a gente vem acompanhando, né? Desde o início do ano, a gente mostrando aqui, mostrando esses casos, falando, dando orientação para essas mulheres. Fica aí, então, mais um caso como alerta para que as mulheres, elas realmente, a qualquer primeiro sinal ali de violência, que ela deixe essa pessoa, que ela procure ajuda, que ela preste ali, né, um depoimento, que ela vá até uma delegacia para fazer uma ocorrência, para que ela tenha, então, uma tranquilidade para poder continuar a vida. Bom, e olha só, uma criança de 2 anos morreu depois de tentar atendimento no Hospital Regional de Ceilândia e não conseguir. Só depois da morte, a família descobriu que a criança estava com meningite, que é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Mas a doença não foi diagnosticada nas 2 vezes em que a criança esteve lá na unidade de saúde. O Davidson Santos está com a família que acredita que houve negligência por parte do hospital, uma doença grave. Dave, olha, primeiramente aqui, né, nós gostaríamos de nos solidarizar com essa família, inclusive agradecer, porque é um momento realmente muito difícil, de dor, e está vindo aqui conversar com a gente, né? E eu queria te perguntar, né, como é que foi todo esse processo? Essa criança, ela não chegou a ser atendida nos primeiros sintomas que ela teve, ou ela já teve um diagnóstico errado? Explica pra gente o que foi que aconteceu, por favor. Oi, Vivi, não dá nem para desejar boa tarde com a história dessa, né? Com uma triste história dessa, assim. Eu vou tentar explicar o que aconteceu. Daqui a pouquinho também vou falar com a Mayla, que é a mãe do Anthony, do bebezinho, que acabou infelizmente falecendo. Na quinta-feira ele chegou da creche com alguns sintomas ali de gripe, diarreia. A mãe pensou que fosse uma virose. A mãe ali está preparada em casa sempre, né? Deu os medicamentos para o bebê para ele poder ficar ali tranquilo, para ver se passava aquela virose. Mas aí na mesma madrugada ali, de sexta-feira já, o bebê começou a apresentar ali uns sinais de piora. Eles decidiram então ir para o hospital de Ceilândia. Chegando lá no hospital de Ceilândia, os médicos falaram que só estavam atendendo as pessoas com a pulseira vermelha. Como o caso do Anthony estava com a pulseira laranja, né? Não tinha como ser atendido ali. Eles não receberam atendimento. A mãe também relata que nem a pulseira eles chegaram a entregar para que o Anthony ali esperasse atendimento. Foi então que a família decidiu procurar um hospital particular para poder receber esse atendimento, procurar um hospital particular que fica ali perto também do hospital de Ceilândia, para poder receber o atendimento ali no pronto-socorro, para que a criança fosse atendida de maneira mais rápida, quando na verdade eles chegaram lá no hospital, a médica estava ligando para o SAMU para que eles pegassem o SAMU, o atendimento de ambulância, e levassem para outro hospital, ou seja, o hospital começou a recusar atendimento desde ali. Chegando já no hospital de Ceilândia foi quando eles viram a gravidade da situação e acabaram tentando entubar ali o Anthony para poder prestar aquele atendimento que deveria ser prestado desde o começo ali. Não era, tipo, sintomas de uma virose comum, porque segundo a Mayla vai relatar aqui com a gente daqui a pouquinho, ele já estava com febre, já estava meio que geladinho também, né, Mayla? Também já estava ali com sintomas além de uma virose, então o negócio era grave. E aí eles agora denunciam então a negligência não só de um hospital, do Hospital de Ceilândia, mas também desse hospital particular em que eles também procuraram atendimento. Vou conversar agora aqui com a Mayla, que vai contar pra gente como é que ela está se sentindo. Eu não consigo nem imaginar a dor da mãe em perder um filho, a gente só tenta imaginar como é. Mas a Mayla vai tentar explicar pra gente aqui. Obrigado por receber a equipe do SBT aqui na sua casa, para tentar explicar. Foi basicamente isso mesmo, né? Ele chegou com esses sintomas. Sim, mas lá no hospital de Ceilândia, eles não me deram pulseira nenhuma, entendeu? Eles não me deram e não tinha ninguém lá no atendimento. Eles falaram que só estava atendimento com pulseira vermelha. E não me falaram que meu filho tinha pulseira laranjada. No prontuário eles falam que tem pulseira laranjada porque eles querem tirar a culpa deles para jogar ainda em cima dos pais que já estão despedaçados.
entendeu? Isso é desumano. Meu filho não foi atendido, eu queria que ele tivesse lutado pela vida dele, para ele ter ficado vivo, ou então internado, lutado pela vida, mas nem isso não fizeram com meu filho, entendeu? E no hospital também particular que eu fui, a médica estava ligando pro SAMU porque não sabia o que fazer com meu filho. Uma médica, um pronto-socorro, preparado com tudo, não colocou meu filho na UTI, ela negligenciou a omissão de socorro que meu filho teve, entendeu? Meu filho morreu porque não teve socorro, nem do hospital público, nem do particular. Eu estou indignada com isso. O hospital também, em nota, emitiu que vocês preferiram não esperar atendimento ali naquele momento. Foi nesse momento que vocês preferiram sair para poder ir para o hospital particular para ver se conseguia atendimento? Foi isso que aconteceu? Não, a gente não ficou lá porque ela só falou que ia atender a pulseira vermelha. E nem pulseira deram pro meu filho. Não tinha ninguém, entendeu? E aí eu vim para casa, mediquei ele. Quando eu vi que ele já estava meio roxinho, que eu fui para o hospital particular. Entendeu? Aí chegou lá, ele já tinha dado uma convulsão, que a mãozinha dele estava em pé. A médica ainda demorou 5 minutos para descer. E aí ela estava ligando pro SAMU e eu falei bem assim ainda, moça, você tá fazendo o que? Ela, tô ligando pro SAMU porque tem que levar o seu filho pro hospital de Ceilândia. Eu falei bem assim, então, se tem uma chance do meu filho sobreviver, a gente mesmo leva. Porque para esperar pelo SAMU, não tem como. Entendeu? Aí eu e meu marido levou. E o Anthony era um rapaz saudável, um garoto saudável. Todo mundo na creche gostava dele. Todo mundo na creche gostava do meu filho, super amoroso, ativo, uma criança que não ficava doente, entendeu? Ele comia tudo, fruta e verdura, que eu dava muito para ele, entendeu? E essa doença, a meningite, o governo não divulga para já não dar vacina, porque são 5 tipos de meningite. Eles abafam, entendeu? E tem que fazer isso na mídia, uma campanha para dar essa vacina. Não pode, eu não quero nenhuma mãe passando por isso que eu passei. Tem muitas mães que não sabem dessa vacina também, porque pensam que o SUS fornece, mas o SUS não fornece essa vacina. É só um tipo que eles fornecem, entendeu? E meu filho foi a meningite B, porque é rara, porque o governo fala que não mata mais de 60% da população, por isso que eles não dão a vacina. E os outros 40% que morrem, né? Então eles preferem fazer isso. Maila também relatou aqui pra gente, né, sobre a questão do Anthony ser saudável, dele não ter nenhum tipo de problema, e aí também falaram que poderia ter um tipo de maus tratos com o Anthony, que deveria ser um descaso da família de vocês nesse sentido, ou coisa do tipo, pra meio que jogar essa... Bom, a gente perdeu o sinal aqui agora com o Dave, que estava contando esse caso, inclusive ele levantou essa questão da meningite, que é uma doença que tem vacina. Aqui na rede pública tem para um tipo, que é a meningite B, se eu não me engano, ou não é isso, diretora, que a gente estava conversando agora há pouco, a B, e os outros tipos você tem que pagar na rede pública, não é uma vacina, na rede particular, não é uma vacina barata e realmente fica muito difícil. Agora, a gente vai tentar depois aqui até retomar o contato com o Dave, até para ter também a nota da Secretaria de Saúde sobre o caso dessa criança. Se a gente não conseguir retomar o contato, depois a gente atualiza aqui para vocês. Voltou? Bom, a gente está voltando aqui com o sinal do Dave para ele poder terminar de contar essa história, porque eu tenho certeza que muitas mães ficaram preocupadas com relação a isso. Meningite é uma doença realmente muito séria. O Dave estava contando aqui para a gente. Por favor, Dave, retoma aqui, retomando o sinal com você. Oi, Vivi, a gente está de volta, a gente pede desculpa por nossa queda, foi momentânea, mas a gente continua nesse assunto para falar sobre o Anthony, que infelizmente perdeu a vida, e a família denuncia negligência tanto do hospital de Ceilândia, quanto também do hospital particular, que fica também aqui na cidade de Ceilândia. E a Maila, inclusive, ela estava fazendo justamente esse apelo, né, Maila, sobre a meningite. Ela geralmente demora ali 24 horas para poder meio que afetar a pessoa como um todo, mas só que o Anthony não conseguiu nem essas 24 horas, né? O Anthony não conseguiu, porque ele começou a passar mal 1 e pouco da manhã e morreu às 5:30 da manhã. Só que, se na primeira vez que eu fui no hospital de Ceilândia meu filho tivesse sido atendido, ele poderia ter sobrevivido. Eu queria que ele tivesse lutado pela vida dele, entendeu? E assim, não ele lutado, mas os médicos que são capacitados ter dado respaldo pro meu filho, porque isso é direito nosso, básico, saúde e educação, que a gente não tem. Ninguém tem, é um descaso total, a saúde aqui do nosso governo. É um descaso total com a saúde e a educação. Eles só querem saber de dinheiro. Só isso.
E assim, Vivi, como é de se imaginar, não só a Mayla, como também o pai do Anthony e também a avó do Anthony, que estão aqui também do nosso lado, estão completamente indignados, esperando realmente uma resposta da Secretaria de Saúde, esperando também uma resposta do hospital particular, que realmente optou por não atender o Anthony, tanto da primeira vez que eles chegaram, quanto da segunda vez que eles foram para o hospital particular e a médica decidiu chamar o SAMU, porque não sabia o que fazer, de acordo com o que a Mayla relatou aqui pra gente, com o filho dela que estava já passando mal, já estava num estado já mais meio que já febril, né? E já fraco. Muito fraco, meu filho. E quando eu cheguei a primeira vez no hospital de Ceilândia, não tinha ninguém. Eu acho que estava todo mundo dormindo, por isso que não atenderam meu filho, entendeu? A mulher falou que só tinha pulseira vermelha. Depois, no prontuário, ela falou que me deu pulseira laranjada. E que sabia... Por que ela sabia que meu filho estava grave, me deu pulseira laranjada e não atendeu meu filho por quê? Já que ela fala no prontuário. E a gente está acostumado também a ver os casos, né, em que os hospitais estão lotados, que o atendimento não se dá pelo caso de tem muita gente na fila, a espera é muito grande, mas como está relatando a Mayla aqui, o hospital estava vazio. Poderia ter sido atendido ali, já que era só os casos de pulseira vermelha, mas se não tinha ninguém de pulseira vermelha, como ela está dizendo, se não tinha ninguém para ser atendido ali, ele era uma prioridade no caso, né? Ele era uma prioridade, sim. Aí, porque ela mentiu, né? Porque lá no prontuário tá escrito que eles mandaram eu embora. Depois que meu filho faleceu, que 5 horas da manhã, que eu falei para doutoras lá que eu já tinha ido lá e eles omitiram um socorro pro meu filho, que ele colocou no prontuário, que era 7h30, que ele colocou que me deram a pulseira laranjada para colocar a culpa em cima da gente, a culpa deles, entendeu? Além da gente ter nosso filho morto, ainda tem que ser culpado por uma coisa que a gente não tem. Isso é desumano. Além da Mayla também, a gente não tinha combinado, mas eu vou tentar conversar com o pai do Anthony aqui também. É o primeiro filho do senhor, não é? Sim, ele é meu primeiro filho. Assim, eu queria deixar bem claro, a família está totalmente desolada. A família perdeu o sentido de viver a partir desse momento, entendeu? Porque é o seguinte, nós fomos ao hospital da Ceilândia atrás de socorro. Chegou lá, não tinha ninguém no hospital, ninguém. Pode puxar nas câmeras, pode pedir para investigação, pode pedir, não tinha ninguém. Foi negligenciado o atendimento do meu filho. Se ele tivesse dado atenção, naquele primeiro momento que meu filho foi para lá, meu filho tinha saído dessa. Ninguém sabe a dor que a família está passando, entendeu? É uma coisa muito difícil você chegar na sua casa, não ter seu filho. Eu queria que os pais queria que eu tivesse a oportunidade que vários pais estão tendo, que é essa informação que a gente não teve. Infelizmente, o SUS não fornece essa informação, porque se fornecesse, eu garanto, os pais deixariam de comer, deixariam de fazer qualquer coisa, mas salvariam a vida do seu filho, imunizava seu filho. E só complementando, no hospital particular, eu vejo que eles fizeram um descaso com a gente, porque a gente chegou de bermuda, chegou de chinelo. Eles devem que pensaram que nós não tínhamos condições para pagar uma UTI para o meu filho. Eles acharam que a gente não ia ter condições para pagar. Mas eu quero deixar bem claro que os pais fazem qualquer coisa para ver seu filho bem. Nenhum pai quer ver um filho morto. O pai vende as roupas, o pai vende o que for para tentar salvar a vida do filho. A família está destroçada, nós queremos justiça, nós queremos uma explicação. Porque é muito difícil, só quem tá passando sabe. Vocês não têm, assim, um terço de noção do que a família tá passando. Muitas das vezes a gente pensa que vai enlouquecer por uma simples falta de atendimento, por uma simples falta de informação, por terem negligenciado o atendimento do meu filho. Eu quero deixar aqui minha indignação, não só minha, mas de toda a família. Meus pais, todo mundo da família, até gente que nunca teve contato com o Anthony, está chorando, manda mensagem falando, eu tô com você, seja forte, eu não faço parte da família, eu sou um amigo, eu sou conhecido, mas eu me comovi pela sua causa, eu me comovi pelo que aconteceu. Então nós queremos justiça, nós vamos atrás de justiça, é isso que a família quer. Força, Levi, Justiça, Levi, só nós sabemos o que nós estamos passando, só nós. É um descaso. Vivi, não é uma tarefa muito fácil a gente estar aqui para poder contar essa história, não é nenhum tipo de história que a gente gostaria de contar. A gente gostaria de contar a história de que deu tudo certo com o Anthony, que ele se recuperou, que ele saiu, ou que a gente conseguiu realmente, antes disso, saber o que é o problema dele, ter dado a vacina para ele. A gente não consegue nem passar aqui o sentimento de o que a Mayla está sentindo, o que o pai do Anthony está sentindo, a avó dele também. E quer completar mais alguma coisa? Fica à vontade, claro. Assim, é porque chegou até os nossos ouvidos que o pessoal do hospital, para tirar a culpa deles, estão falando que foi maus tratos nossos.
Eu quero que vocês provem isso. Vem aqui onde a gente mora, aqui na rua onde a gente mora e pergunta como é que era o tratamento do Anthony aqui. Vai na creche dele, vai na assistente social que lá tem todo o acompanhamento dele, vai na igreja que meu pai levava ele, vai no meu serviço pra vocês verem se realmente a gente maltratou ou não. Eles estão falando isso, gente, é pra tirar a culpa deles. Eles não querem perder a mamata deles, não querem perder a carteirinha, não querem perder o salário deles. Eles estão foda-se pra uma vida, entendeu? Eles só querem saber deles, não pensam no próximo. Eles não sabem a dor que nós estamos sentindo, tanto do hospital particular quanto do hospital público. Vocês podem investigar, pode fazer o que for, não foi maus tratos. Isso foi negligência de atendimento para o meu filho, por isso que ele veio a falecer. Verdade. Esse é o drama de uma família que a gente está mostrando aqui ao vivo no SBT Brasília, que gostaria apenas de ter o filho atendido. Foi uma opção no hospital particular, no hospital público de Ceilândia, depois tentaram no hospital particular, e depois tiveram que retornar para o hospital de Ceilândia, onde eles deveriam ter sido atendidos da primeira vez que chegaram lá com o Anthony. A gente agradece novamente a família. Você quer falar mais alguma coisa, Mayla? Eu tenho que procurar ajuda, né, psicológica. Eu conversei com a minha amiga da assistente, minha amiga que é assistente social, ela vai me dar o suporte, mas eu não tenho mais alegria de viver, não. Eu não tenho mais a vontade de viver que eu tinha. Eu não sou a mesma pessoa, então tem hora que eu penso em me matar. Então, tá muito difícil para todo mundo, Eu não tenho mais estrutura para viver, não. Nós da equipe do SBT, a gente deseja... Estão fazendo lá na hora do hospital, gente, eles estão falando que só estava atendendo a pulseira vermelha, mas não tinha ninguém no hospital, não tinha ninguém. A moça da triagem, a porta estava fechada, entendeu? Não tinha absolutamente ninguém no hospital, e é possível a polícia comprovar isso. E aí a família termina, né, falando, a avó dele, inclusive, que está aqui também nos bastidores junto com a gente, falou sobre a importância da vacina, de se vacinar. A família, apesar de toda essa dor, ainda incentiva para que os pais procurem realmente essa vacina, para que não veja mais casos do tipo, né? A família falou... Que é o tipo B, que o SUS não fornece, porque são 5 tipos de meningite. O SUS só fornece a C, tá? E a família faz esse apelo, apesar do sofrimento, para que as famílias procurem, sim, as vacinas, para que casos assim não voltem a acontecer. Vivi, eu devolvo para você. É uma história, como eu disse, que a gente não gostaria de contar, mas que a gente também serve de alerta aqui para que outras famílias procurem a vacinação e também para que a Secretaria de Saúde também emita uma nota, fale alguma coisa a respeito de como esse atendimento foi feito, porque a gente recebeu, inclusive, uma nota, né, da própria Secretaria de Saúde, que eles informaram, que inclusive que a Mayla falou aqui, falando que deram uma pulseira laranja, quando na verdade eles falaram que não recebeu essa pulseira laranja. E aí eles falaram também que se recebessem esse processo aí de triagem para atendimento da pulseira laranja, eles teriam esperado o atendimento do filho, não procurariam uma segunda opção, que seria o hospital particular, e mesmo assim também o hospital particular acabou não atendendo também, e decidiram chamar o SAMU para poder levar ele para o hospital para que fizesse. 150 metros. O pai está falando que o hospital que eles atenderam aqui, a criança que procuraram para fazer o hospital particular ali, foi a 150 metros do hospital de Ceilândia. É o hospital das clínicas. O hospital das clínicas, né? Que lá todo mundo me relataram que aquele hospital é horrível, que tinha que fechar, porque lá não tem pronto-socorro nenhum. Porque o pronto-socorro tem que ter UTI, tem que levar as pessoas para UTI, foi omissão de socorro. Aí a direção do hospital de Ceilândia informou que o paciente em questão deu entrada na emergência da unidade às 2h41 da sexta-feira e foi classificado em laranja. Os pais da criança, como a gente já viu aqui, eles negaram essa informação, optaram por não esperar o atendimento e evadiram da unidade. Às 4h50 do mesmo dia, eles voltaram para o hospital de Ceilândia e a criança apresentada ali com um quadro de parada cardiorrespiratória, onde foi ali prontamente atendida pela equipe médica e constado óbito às 5h33, disse a comunicação do hospital de Ceilândia, quando na verdade essas informações ficam com alguns furos, já que os pais relataram aqui que foram embora porque não tinha atendimento ali, procuraram uma segunda opção para que o filho fosse atendido. Vivi, a gente volta com você no estúdio. Pois é, Dave, uma situação tão difícil, né? A gente, inclusive, entende aí a revolta dos pais, né? O pai estava realmente muito nervoso ali para poder falar sobre esse caso, justamente porque a gente mostra aqui muitas vezes casos em que a pessoa chega para um atendimento e a fila é enorme, não consegue ali nenhum médico, né, em pronto atendimento. A gente sabe que muitos médicos ali, às vezes, com tantas pessoas para atender e com falta de pessoal, né, algumas pessoas ficam ali esperando mais do que ela realmente precisa, porque
às vezes, uma febrezinha que eles acham que tem uma criança e acaba imaginando que é só uma virose ou alguma gripe. Precisa ser investigada. A gente sabe que criança, quando chega, né, nessa fase de estar com uma gripe, a gente sabe que estava com uma febre, passa ali de 3 dias, já tem realmente que ter uma atenção, uma investigação para saber o que é. A gente também torce para que a rede pública possa oferecer essa vacina completa da meningite, porque ela realmente, na rede particular, ela é muito cara e fica inacessível. E a gente fica torcendo aqui para que eles consigam encontrar, né, essa paz aí para continuar vivendo sem o Anthony. Obrigada, viu? E olha, um homem morreu em um acidente entre uma moto e um carro na DF-230, lá em Planaltina. O acidente ocorreu no trecho entre o Morro da Capelinha e o balão de acesso ao Vale do Amanhecer. Nas imagens é possível ver aí a lateral do carro destruída e a moto no canteiro da via. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi chamado para poder atender essa ocorrência. Foram deslocadas 3 viaturas e 13 militares para o local. Mas, infelizmente, o condutor da moto, um homem de 65 anos, foi encontrado com múltiplas fraturas e já sem vida. O motorista do carro envolvido nessa colisão, um senhor de 60 anos, não se feriu com gravidade. As forças de segurança não deram maiores detalhes sobre a dinâmica aí desse acidente. E a apuração do caso ficou agora a cargo da Polícia Civil do DF. Bom, olha só, a gente vai acionar agora a repórter Kátia Gomes. Ela acompanha uma operação para poder desarticular uma quadrilha especializada em roubos de carga. O bando armado interceptava os caminhoneiros e restringia a liberdade deles até conseguirem descarregar os veículos. Kátia, olha, passa pra gente então, né, assim, um balanço dessa operação. Até agora, quantas pessoas foram presas? Oi, Viviane. Até o momento, 4 pessoas foram presas. A polícia cumpriu mandados de prisão em Lusiânia, Valparaíso e Novo Gama. Além disso, a polícia também cumpriu 9 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, essa investigação começou há cerca de um mês, quando um motorista de caminhão foi feito ali refém por um grupo criminoso. Esses bandidos estavam armados, mantiveram ele ali refém enquanto tiravam toda a carga do caminhão. Ele estava transportando bebida alcoólica. Depois disso, a polícia passou a investigar esses criminosos e quando um dos envolvidos foi preso, a polícia conseguiu encontrar cabos de transmissão. A polícia então percebeu que esse homem e outras pessoas que fazem parte ali do mesmo grupo criminoso estavam já sendo investigados pela prática de furto de cabo de transmissão aqui no DF. Então, Viviane, são essas as informações. Eu volto com você. Obrigada, viu, Kátia? E olha, gente, para encerrar aqui, Acadêmicos da Asa Norte foi a campeã do grupo especial do Carnaval de Brasília depois de 9 anos sem desfile. O final de semana no Eixo Monumental foi repleto de samba, fantasias e diversão. Depois de 9 anos, Brasília voltou a ter o desfile das escolas de samba do DF. Ao todo, 13 escolas se apresentaram. Segundo o secretário de Cultura do DF, a retomada dos desfiles era algo muito esperado. Ainda em 2019, quando a gente iniciou junto ao governador Ibanez essa gestão, nós sabíamos do sonho e da luta para ter de volta os desfiles das escolas de samba. Para a gente coube a missão de fazer isso se tornar realidade. A alegria também é nossa em poder dizer missão cumprida. A escola de samba Acadêmicos da Asa Norte foi a grande campeã do grupo especial. Com mais de 2 carros alegóricos e 400 participantes, a atual campeã do carnaval trouxe para a avenida uma homenagem às mulheres negras do Brasil. Foram homenageadas Elza Soares, Lenci Brandão, Margarete Menezes e Marielle Franco. Já no grupo de acesso, com 200 desfilantes, a escola que levou o primeiro lugar no grupo de acesso foi a Gruvip, Unidos a Vicente Pires, com o tema Candomblé. Para que o evento acontecesse, a Secretaria de Cultura investiu mais de 7 milhões de reais no desfile. Outros 5 milhões foram arrecadados por editais. Parabéns. Bom, e nesse clima a gente encerra o Jornal de hoje. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Boa semana. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.